Jornal Potiguar Notícias de hoje, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha pela live do Potiguar Notícias, pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br, e pela 105 FM, a rádio que chega a 20 municípios no estado do Rio Grande do Norte, com a audiência imensa na cidade de Ceará-Mirim, na Grande Natal. Temos o prazer de receber, Cefas Carvalho, aqui o presidente do Solidariedade no Rio Grande do Norte, deputado estadual Kelps Lima. Muito obrigado por estar conosco. Tudo bem, deputado? Boa tarde, Pedro Júnior. Boa tarde, Cefas. É um prazer enorme estar falando aqui para nossos amigos das redes sociais, para a FM 105. É sempre um prazer vir aqui participar do programa. Prazer é todo nosso. Meu caro Kelps, recentemente o senhor se reuniu com várias autoridades do segmento de segurança pública no estado do Rio Grande do Norte, o SIMPEF e vários outros sindicatos, com o objetivo de discutir um plano de governo do seu partido. Eu queria lhe perguntar justamente sobre isso. A situação de insegurança do Rio Grande do Norte tem saída, tem solução a curto, médio, longo prazo? A curto prazo, não. Como não tem saída para nenhum grave problema de curto prazo. Prometer isso é irresponsabilidade que nós, de Solidariedade, não nos associamos. Mas claro que tem solução. Não tem solução simples, fácil, e você não vai resolver isso sem um bom planejamento, sem um bom plano. Por isso, o nosso cuidado de nos reunir com quem está lidando com a violência todos os dias. Nós, na nossa reunião, tínhamos representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal, que lidam cotidianamente com esse fenômeno da violência, e nós tivemos respostas muito impressionantes nessa reunião que a gente participou. Por exemplo? Há uma unanimidade dentro das categorias e dos bons policiais e dos técnicos da área que você não resolve o problema da violência só com polícia. Essa coisa que a gente vê, por exemplo, ontem na propaganda do governo, vai convocar mais 1.000 policiais. Claro que um efetivo maior ajuda, mas você pode convocar 10.000 policiais. Se o resto do Estado não funcionar, da máquina pública não funcionar, educação, saúde, uma boa infraestrutura, você não consegue acompanhar a quantidade de policiais contratados por ano com a quantidade de jovens que estão se inserindo nas drogas e no crime. Você precisa interromper esse ciclo de produção de novos infratores, de novos criminosos, que se dá pela ausência da máquina pública na sua prestação de serviço. Perfeito. Cefas Carvalho. Deputado Kelps, conversando com jornalistas, políticos, quase todos dizem, é uma unanimidade, de que se o governador Robinson não resolver urgente o problema da segurança, não há a menor chance nem dele ser reeleito, nem de ter qualquer número expressivo. Considerando a frase que o senhor disse, que é impossível resolver o problema, pode-se considerar, diante desse quadro da segurança, o governador Robinson inviabilizado para uma reeleição? Robson, ele está completamente inviabilizado pela eleição. O problema é que ele ainda é governador, e é um governador irresponsável e mal intencionado. Esse é que é o nosso problema, é que até 31 de dezembro, salvo se a Assembleia caçá-lo no processo de impeachment que deve ser aberto que convive lá, amanhã, o senhor acha que acho pouco provável. A maioria dos deputados são coniventes, sócios de Robson nesse governo desastrado, apoiam o governo, trocam esse apoio do governo por cargos para apadrinhados políticos e benesses do governo. Essa é a realidade que a gente tem no Rio Grande do Norte, precisa ser dita. A maioria da Assembleia é sócia desse fracasso. A maioria dos deputados são coniventes com o governador. Robson é um desastre como governador, e ele é mal intencionado, e ele é um perigo para o povo do Rio Grande do Norte, para a máquina pública. Agora mesmo, é revoltante o que ele vem fazendo, trocando cargos estratégicos na gestão por apoios de partidos políticos para dar tempo de TV a sua pré-candidatura. Quarta-feira, quando a Assembleia retoma após o feriado, vou fazer um pronunciamento sobre isso. E vou para cima dos deputados estaduais que apoiam esse governo. Como é que eles permitem, depois de se associarem a esse fracasso, que agora nessa reta final, nesse governador inviabilizado, condenado pelo Tribunal de Contas, processado pela Justiça, ainda use a máquina pública para fazer politicagem, gaste milhões com propaganda mentirosa na TV, e a Assembleia não faça nada e não se posicione em nada. A Assembleia ela tem que levar a mesma culpa que o governo está levando, porque a grande maioria dos deputados é sócia desse desastre administrativo. O senhor é candidato ao governo do Estado, o senhor está debatendo debatendo um programa de governo, e ao mesmo tempo o senhor é muito firme nas suas críticas ao governador Robson.
A gente pode entender isso como uma pré-candidatura sua? O Solidariedade terá candidato a governador. Meu nome foi colocado como pré-candidato pelo partido. A gente está trabalhando um projeto de governo. Não faria sentido Solidariedade passar 3 anos e meio criticando esse modelo de gestão e chegar agora e não apresentar uma alternativa. Era crítica pela crítica. Ou fazer pior, como a maioria está fazendo. Os oportunistas que criticavam Robson agora estão aderindo ao governo em troca de cargo. Outros oportunistas mamaram no governo 3 anos e meio, e quando viram que a eleição deles ficava difícil ao lado do governador, pularam fora. O Solidariedade é o único partido no Rio Grande do Norte, e eu sou o único deputado na Assembleia que ficamos no mesmo canto durante os 3 anos. Então, nós temos que ser candidato a governador. Nosso nome é um dos nomes dentro do partido que está cotado, mas a gente, até junho, vai tomar essa decisão com calma. Quais são os outros nomes cotados, além do nome do senhor? Nós temos o engenheiro Breno Queiroga, que está elaborando o plano de governo, um dos melhores técnicos em gestão pública do Rio Grande do Norte. Nós temos Clorisa Linhares, vereadora lá de Grossos, que também colocou o nome dela à disposição do partido. Ela está afiliada ao Solidariedade. Ela está afiliada ao Solidariedade. E foi entrevistada nesse programa faz alguns meses. Isso. Mas essa decisão a gente só vai tomar em junho. O que é certo, o Solidariedade não vai participar dessas negociatas que estão sendo feitas pela Prefeitura de Natal, com Álvaro Dias e Carlos Eduardo também trocando cargo por apoio, nesse caso para favorecer Carlos Eduardo, Garibaldi e José Agripino, que são os patrocinadores da gestão de Álvaro, e por Robson Faria. Nessas negociatas, o Solidariedade está fora. Deputado Kelps, o senhor falou agora que acha pouco provável que Robson perca na Assembleia, que os deputados devem votar a favor do governador Robson. Fica a seguinte pergunta: uma pressão popular poderia mudar os votos dos deputados, a exemplo do que aconteceu com a votação do quinquênio, inclusive quase com confronto físico? Claro que essa é a única esperança da gente tirar Robson do poder, é a população ir para dentro da Assembleia, porque se depender dos deputados... Eu, antes de entrar aqui, recebi uma mensagem no celular do jornalista dizendo que tinha um boato que Robson já tinha 18 dos 24 votos na Assembleia para salvar o mandato dele. E eu disse, no início da convocação extraordinária para tirar o direito dos servidores, ele tinha mais do que isso. E quando terminou, ele perdeu todas as votações, porque a população foi para dentro da Assembleia. Se a população não for, os deputados vão se sentir à vontade para salvar o Robson Faria e seu governo desastrado. Em relação ao Senado, eu sei que o seu partido tem pelo menos um nome para senador, que é Magnólia. O senhor já há a possibilidade de ter um segundo nome? Como é que vai ser? Sim, a gente está conversando eu fiz um convite a uma pessoa que está para me responder, como ele é militar, ele tem até julho, mas a gente tem a candidatura de Magnólia Figueiredo, que é uma candidatura que nos orgulha, porque Magnólia é um orgulho para o Rio Grande do Norte. A gente nunca passou vergonha com as notícias nacionais de Magnólia. Né? Magnólia, quando saía no noticiário nacional, sempre foi nos dando orgulho, ao contrário de Zé Agripino e Garibaldi, que a gente passa muita vergonha quando aparece o nome deles no Jornal Nacional, que geralmente é de coisa errada. Nunca é de coisa boa para o Rio Grande do Norte. Então eu tenho muito orgulho de Magnólia estar no Solidariedade, todos nós temos, e acho que a gente pode botar um grande nome que já representou bem o Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, dessa vez para nos representar no Senado Federal. O segundo nome seria Stevenson? Eu convidei o capitão Stevenson, que é um grande potiguar, um grande servidor público, um homem honestíssimo, que sabe fazer grandes projetos com pouca estrutura. E ele ficou de responder. Claro que para ele não é uma decisão simples, ele não é político, ele não participa dessas articulações, ele é um cara que tem um grande espírito público. Eu fiz o convite e, claro, vou respeitar qualquer decisão que ele tome e estou no aguardo de uma resposta dele. Se ele decidir não aceitar, o senhor apresentará um outro nome para o Senado ou a possibilidade de apoiar o segundo nome, seu nome de um outro partido? Pode ocorrer, claro que pode ocorrer. Claro, não será com certeza o nome de José Agripino e Garibaldi. Não tem nenhuma chance da gente entrar nesse pacote em troca de cargo na prefeitura, que Álvaro Dias está lá vendendo a prefeitura de Natal, em troca de apoio para o filho dele, a deputado estadual, para Carlos Eduardo, Zé Agripino e Garibaldi. Nesse time aí a gente não vai entrar. Não vai jogar, não. Nesse time você não joga, não. Não joga, não. Meu caro, ainda em relação ao Senado, o que
além dessas notícias que o senhor disse que causa vergonha aos potiguares, tem uma coisa muito prática, muito pragmática. No caso do senador José Agripino, por exemplo, serve para Garibaldi também, mas Agripino está lá há muito mais tempo. A gente fica procurando um grande projeto defendido para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. E vou perguntar a ele também, né? Mas o senhor lembra de algum grande projeto em favor do desenvolvimento do Rio Grande do Norte vindo de Agripino? Afora as eleições de Felipe Maia, o filho dele, né? Não sei se eles já estão preparando outro para depois de Felipe, né? Zé Agripino já foi o pai que colocou e a família inteira vem no poder há mais de 40 anos. Não tem um grande projeto porque Zé Agripino ele não é um político bem intencionado com o Rio Grande do Norte. Eu digo isso com a seguinte tranquilidade. A população do Rio Grande do Norte toda, a minha geração em diante, toda já acreditou nesses grupos políticos e em um determinado momento da vida já votou neles. A chance para eles foi dada. Qual foi o Rio Grande do Norte que ele nos devolveu? O que estava ontem um fantástico. Transformaram a nossa linda capital, de seu povo bom, num dos locais mais violentos do mundo. Esse foi o legado que os Alves, que os Maia, que os Faria, que os Rosado deixaram para o povo do Rio Grande do Norte. No caso dos senadores, os dois foram prefeito de Natal e os dois foram governador. Então eles não podem, assim, dizer que não tem nada a ver com ele. Né? O rombo da Previdência, que é o maior problema que a gente tem hoje financeiro do Estado, 130 milhões de reais por mês de rombo da Previdência, ele foi provocado pelos governadores Agripino, Garibaldi, Lavoisier Maia, Tarcísio Maia. Eles descontavam o dinheiro do salário dos aposentados e não guardavam. Não guardava a parte do imposto. Eles nem guardavam o que descontavam dos servidores e nem o que é a obrigação patronal. Essa população ainda não sabe assim de forma não sei como vai saber hoje. Agora a gente tem veículos de comunicação independentes como o de vocês aqui, mas antigamente não tinha. A Inter-TV Cabugi era dos Alves, a TV Tropical ainda é de José Agripino, a Band já foi também de um senador, a TV Ponta Negra também era de um senador, os jornais eram todos dominados, não tinha uma internet livre. E a gente ainda tem muito pouco tempo de democracia. Se eu dissesse isso aqui, no tempo que o pai de Zé Agripino era governador do estado, e Zé Agripino era prefeito de Natal nomeado para a ditadura, tinha um jipe do exército me esperando aqui na porta, e eu ia levar caceta, eu já estava todinho apanhando. Então hoje a gente pode revelar essas coisas. Essa sua colocação é muito importante, Kelps, e porque eu vejo hoje pessoas pedindo a volta da ditadura. Não, isso é um absurdo. É porque não sabe o tamanho do mal que é a ditadura. Todos nós estamos indignados com a política. Todos nós. Não há nenhum brasileiro que não tenha vergonha. A não ser os bandidos que se locupletam disso. Essa turma prefere a ditadura. Você acha que se tivesse ditadura hoje Zé Agripino ia ficar a favor ou contra a ditadura? Ele no outro dia daria os generais. Tudo que essa turma quer, quem ia se dar bem, é nessa turma. No tempo da ditadura, Zé Agripino foi nomeado prefeito de Natal sem voto. Então, isso é um perigo, porque a gente não pode emitir opinião. Mesmo esses que têm o direito de emitir uma opinião que a gente diverge, mas ele tem direito a emitir opinião. Eu não sei, ou melhor, eu sei, na ditadura ele não vai poder dizer tudo que ele quer. Ele só vai poder dizer ao general, né? Só vai poder dizer o que os generais e os babões dos generais, como José Agripino foi no início da carreira política, é que vão autorizar a falar ou não. Certo, Carvalho. Deputado Kelps, o senhor se tornou célebre pela forma dinâmica como lida com as redes sociais, com as filmagens selfies, e fica a seguinte pergunta: no mundo cada vez mais digital, qual a importância que essas ferramentas, redes sociais, comunicação direta com o eleitor terão nessa eleição? Essa importância é cada vez maior. O que é que eu digo muito, inclusive aos jovens do nosso partido que estão querendo iniciar uma carreira e se inspiram muito nessa coisa de rede social. Não dá para fazer isso só na eleição, né? Isso é um processo. É como aqui, vocês têm um veículo de comunicação, não é na noite para o dia que ele explode na internet. É a sequência do trabalho, tem que ter fôlego, tem que ter paciência, encontrar seu público. E a rede social, cada dia você tem... Ela tem uma importância melhor na definição da opinião das pessoas. Né? Você tem muita fake news, você tem muita mentira, você tem muita calúnia, difamação. Quem faz política como eu, todo mundo já foi vítima disso. Mas se você insistir ali, criar seu público, você vai ter um bom resultado. Minhas redes sociais são a de maior audiência entre todos os políticos do Rio Grande do Norte. E essa é a nossa principal ferramenta de comunicação.
vai ser possível se eleger, vai ser possível fazer campanha estando desassociado das redes? É possível ainda? Tem gente que vai ter que estar desassociado da rede, porque a internet, para tentar explicar essa questão, ela é a mais democrática, ele é o veículo de comunicação mais democrático, qualquer um vai lá e fala, mas ele é o mais cruel, porque ele diz, qualquer um pode vir, mas ele não trata bem todo mundo. Quer ver? Experimente botar no seu Facebook uma foto de Magnólia Figueiredo e logo em seguida coloca uma foto de José Agripino e Garibaldi no seu Facebook e você vai ver o que é que acontece com o seu Facebook na foto. Por quê? Porque a rede social é assim. Então tem gente que é melhor não entrar, porque se entrar apanha. Porque como no mundo real ele só faz presepada e coisa errada, quando ele vai para a internet, não é como ele vai para a TV. Você está falando na TV e quem está assistindo a TV não entra ao vivo no meio do programa para dar o comentário dele. Na rede social entra. E porque eu estou falando aqui, está no Facebook, tem pessoas lá concordando, discordando legitimamente. Então, a rede social ela é democrática, mas ela é muito cruel. Vai ter candidato esse ano que não vai poder botar a cara na rede social, não. Será? Eu tenho certeza. Olha, o ex-prefeito de Natal, eu vou dar um exemplo, o ex-prefeito de Natal esteve em Parelhas, sábado passado, e deu uma entrevista numa rádio, e a rádio transmitiu no Facebook. Vá lá dar uma olhada nos comentários na entrevista dele, lá em Parelhas, como é que foi? Só comentário negativo, levou pau a entrevista inteira. Ele disse na entrevista que os professores de Natal adoravam ele. Amam. Quer ver? Ele vá numa reunião do sindicato dos professores e dê uma volta lá, que ele vai ver, e faça uma live. Faça uma live lá. Kelps, no município importante aqui da região metropolitana, Ceará-Mirim, vai ter eleição complementar. Aliás, também vai ter em outros municípios do Rio Grande do Norte, como Galinhos, São José do Campestre, os que eu lembro agora. Como é que, no caso de Ceará-Mirim, como é que o Solidariedade está acompanhando? O Solidariedade ele tem uma característica única aqui no Rio Grande do Norte. A gente dá 100% de independência para as questões municipais. A realidade municipal ela é muito local. Então, o partido na cidade é que toma a decisão. Eu torço para que por mim, toda a cidade tinha candidato a prefeito de Solidariedade. Porque time que não joga não tem torcida. Então, assim, a minha cidade é Natal. Natal teve candidato a prefeito, o diretório estadual vai colocar candidato a governador, e eu torço para que essas cidades sejam candidatos do Solidariedade. Mas a realidade local, quem define é o partido na cidade. Quem são os líderes do partido lá em Ceará-Mirim? A gente tem o ex-vereador Heriberto, que foi candidato a vice-prefeito. Hoje à tarde mesmo a gente tem uma reunião para tratar desse assunto. Ele sabe que a gente não se mete, mas ele pediu auxílio. Em Galinhos nós temos um vereador, o Wilker. Em São José do Campestre tem Fernandes Braga, que é advogado. Ele me disse semana passada, tanto ele como o Wilker, que vão tentar ser candidatos a prefeito. O prazo de convenção é hoje. Então, essas definições nessas cidades devem ocorrer no dia de hoje. Certo. Perfeito. E faltou, Pinto Júnior perguntou para o senhor em relação ao Senado, faltou falarmos sobre a esfera federal e bancada na Assembleia. Existe um projeto de solidariedade nesse sentido? Nenhum partido no Rio Grande do Norte terá a quantidade de candidatos que o Solidariedade vai ter. Nós já temos hoje algo em torno de 47 candidatos e vamos chegar até a eleição com mais de 50 candidatos entre deputado estadual e federal. Vamos apresentar pessoas de todas as esferas, gente da Polícia Federal, como Catrin. Eu até disse a Catrin, está na hora de botar um deputado federal no Congresso Nacional, Rio Grande do Norte. Já botamos tanto bandido lá, bota um policial federal, pelo menos para assustar esse povo. Eu acho que a candidatura de Catrin é muito simbólica. Né? Eu disse, é muito simbólica. Vamos botar um policial federal no meio dos deputados federais do Rio Grande do Norte para ver o que acontece. Nós temos muitas candidaturas novas de deputado estadual, deputado federal. A gente vai ter chapa própria e mais, que isso é que é importante. Construímos tudo isso sem precisar trocar cargo com a prefeitura, sem precisar trocar cargo com o governo, sem estar oferecendo vantagem nenhuma para esses pré-candidatos. Então, o Solidariedade deve eleger 3 deputados estaduais e um federal, e a gente tem muito orgulho disso. Meu caro Kelps Lima, eu queria perguntar uma coisa antes da gente encerrar aqui. O senhor falou sobre o plano de governo, a questão da segurança. Já estão nos dizendo aqui, a gente só tem 3 minutos, dá tempo então na pergunta. Veja, meu caro, além da questão da segurança, qual outro item fundamental, e caso o senhor se eleja governador do Rio Grande do Norte, qual seria um desrespeito à máquina pública, pelo que o senhor interpretando as suas palavras, a máquina pública funcionar para inibir a insegurança?
qual seria o outro projeto que o senhor apresentaria aos potiguares no comando do governo do Eu Estado acho do Rio Grande do que a gestão precisa ter dois grandes eixos. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento econômico casado com a educação, no modelo que os países asiáticos e os países nórdicos fizeram. Você escolhe um caminho para onde levar a sua economia, casa com a educação para preparar inteligências para tocar esse projeto econômico, e nós temos potencial econômico muito grande, potencial mundial em algumas áreas, como logística, tecnologia e turismo. Você precisa também modernizar a máquina pública. É inconcebível o atraso tecnológico de processos e de procedimentos no Estado. Você não tem softwares integrando as secretarias e as unidades prestadoras de serviço, você tem desperdício enorme de dinheiro, você não tem logística, A burocracia também é uma tragédia. A burocracia demora. E a politização da máquina pública. Zerar absolutamente a indicação politiqueira para cargo comissionado e para as funções estratégicas. Eu acho que se a gente modernizar a máquina pública e tiver um projeto de desenvolvimento econômico casado com a educação, a gente, no médio prazo, tira o Rio Grande do Norte no buraco e constrói outro caminho para o nosso povo. Kelps Lima, muito Cefas Carvalho, tem mais uma pergunta para o nosso deputado? Eu posso dizer para ele correr para a Assembleia? Pode encerrar. Fica aqui já o convite para o deputado voltar outras vezes. Deputado Kelps Lima, queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Jornal Potiguar Notícias. O senhor que se deslocou de Natal a Parnamirim, eu sei que sua agenda é tomada, mas o senhor acaba de falar aqui pela 105 FM para 20 municípios do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Um prazer enorme, amanhã um bom feriado para os trabalhadores do Rio Grande do Norte, infelizmente muitos desempregados pela crise da máquina pública, crise federal, mas o povo do Rio Grande do Norte é guerreiro, batalhador, e a gente vai virar esse jogo sim. Um abraço a todos. Um abraço, deputado Kelps Lima, um abraço, Cefas Carvalho, até quarta. Ou você quer vir trabalhar amanhã? Vai insistir assim, desesperado. Podemos pensar nisso. Pensar nisso, né? Só pensar, vir é outra coisa. Câncer é só em pensar, né? Meu querido telespectador, meu querido